Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre Model, que é aquela camada do MVC, o M do MVC, e sobre o Eloquent ORM. O que é o Model e o Eloquent ORM? O primeiro, o que é ORM? ORM vem de mapeamento objeto relacional, que é uma técnica bastante utilizada quando a gente está trabalhando banco de dados junto com alguma linguagem orientada a objetos. Então, várias linguagens de programação têm suas bibliotecas de ORM. No Laravel, a biblioteca de ORM se chama Eloquent e é com ela que a gente cria os modelos, que é o nosso model do MVC. A biblioteca Eloquent, ela implementa um padrão que na literatura é conhecido como Active Record. Quem quiser estudar um pouco mais a respeito sobre a teoria por trás de como é que funciona o Active Record, é só buscar material aí na internet. Então, como é que a gente vai fazer? Cada tabela do nosso banco de dados, a gente vai criar um modelo. E é esse modelo, que nada mais é do que uma classe PHP, que vai fazer toda a interação com o banco de dados lá que eu estiver utilizando. Ok? Vamos ver melhor na prática. Então, como é que cria um modelo? Vamos lá. Vou abrir o meu terminal. Vou criar aqui PHP artisan make dois pontos model e o nome do modelo. O nome do meu modelo eu vou chamar aqui de cidade, seguindo alguns padrões, algumas convenções que tem no Laravel, que eu vou falar mais adiante sobre elas com vocês. Então, dei Enter, ele criou aqui com sucesso, e dentro da pasta app models, criou aqui um arquivo chamado cidade.php. Se eu abrir esse arquivo, ele abriu aqui a classe que representa um modelo. Ela é uma classe que estende a classe model do próprio Laravel. Correto? Então, vamos fazer, nessa aula de hoje, usar um pouquinho essa classe model para vocês verem mais ou menos como é que funciona, porque no decorrer das aulas a gente vai utilizar ela muito e a gente vai ver vários pedaços, coisas que a gente faz de configuração nessa classe. Então, a primeira coisa, eu vou usar ela para poder recuperar as cidades do banco de dados. Atualmente, se eu for lá no controlador, vamos lá no controlador de cidade, eu estou pegando essa lista de cidades aqui, digitei na mão, né? Mas se eu quiser que essa lista de cidades ela venha do banco de dados. Como é que eu faço? Eu vou utilizar o model para isso. Só que como eu não inseri nada no banco de dados ainda, depois que eu fiz a migração, vai estar vazio lá. Então, primeiro, para poder ter alguma coisa no banco de dados, eu vou inserir manualmente mesmo. Tem outra forma de inserir dados no banco de dados que a gente vai ver no futuro, mas por enquanto manualmente mesmo. Vou fazer a conexão com o banco de dados aqui. Vou na minha tabela Best Imóveis. E aqui dentro vou clicar em Cidades. Aí ele abriu a tabela Cidades, aí tem a aba Dados. Aqui na aba Dados está vazio porque não tem nenhum. Aí, se eu quiser, eu posso inserir registros aqui manualmente. Como é que eu faço? Tem o botãozinho verde aqui com mais branco. Eu clico nele, ID é autoincremento, eu não preciso de nada. Clico aqui em nome, vou colocar aqui um nome. Vamos colocar Manaus. Aí eu aperto o Tab de novo, que ele vai inserir automaticamente ali os timestamps. Aperto Enter e tem um botãozinho ali do lado de um checkzinho verde. Eu clico nele e ele inseriu a cidade de Manaus. Vou inserir mais uma, só para
Porto Alegre. Porto Alegre, tab, enter, apertei o botãozinho lá, pronto. No meu banco de dados agora tem cadastradas essas duas cidades. Como é que eu faço para recuperar elas através do model lá no Laravel? Vamos lá. Então, aqui no controlador, para a gente poder utilizar o model que a gente acabou de criar, eu tenho que importar. Então, eu venho aqui em cima, antes da declaração da classe, e faço a importação. Use app models cidade. Então, que o meu modelo é essa classe aqui, cidade. Agora eu posso utilizar ela aqui. Então, eu vou comentar essa linha para deixar aí para vocês de histórico, que antes a gente fazia daquele jeito. Agora, eu vou ter a mesma variável cidades, que eu vou armazenar nela a lista de cidades. Agora, como é que eu faço para interagir e buscar as cidades que eu acabei de cadastrar lá no banco de dados? Eu utilizo a minha classe cidade, que é o meu modelo, dois pontos, eu vou chamar um método estático dela que se chama all. Toda classe modelo, todo modelo que a gente criar, colocar o dois pontos, all, abre e fecha parênteses, ele vai fazer um select asterisco da tabela que o modelo está associado. Então, ele vai buscar lá select asterisco from cidades, que é a minha tabela que está associada a esse modelo. Então, quando eu uso um ORM, quase nunca eu preciso ficar digitando código SQL para poder fazer alguma coisa no banco de dados. Ele tenta facilitar a nossa vida nesse ponto. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar todas as cidades que estiverem cadastradas e vai retornar para essa variável cidade. Vamos ver se está funcionando? Vou mostrar mais uma dicasinha aqui para vocês. O Laravel, isso aqui é do Laravel, tem essa função que se chama DD, que significa Die and Dump. Ela serve para poder imprimir o que tem dentro de alguma outra variável. Então, se eu quero imprimir o que tem dentro dessa variável cidades, para ver se funcionou quando ele foi lá no banco de dados pegar as informações. Então, coloquei aqui, eu vou lá no meu navegador. Então, aqui no meu navegador, rodei a página principal, ele tem aqui um array com duas posições, que são as duas cidades, que ele retornou aqui dois objetos que correspondem ao meu modelo cidades. Eu tinha duas cidades cadastradas, então ele retornou todas. Se vocês quiserem abrir aqui, vocês vão ver que aqui ainda não está as respostas, os dados do banco de dados. Está dentro desse attributes aqui, attributes, os dados que estão cadastrados lá, mas isso aqui não faz diferença para a gente. O importante é que teve dois resultados aqui retornados. Vamos voltar lá no código. Então, tá aqui, funcionou. O die dump, ele imprime o que tiver na variável e para a execução do PHP naquele ponto. Então, nesse caso aqui, eu vou comentar o DD aqui só para deixar também para vocês. Não, vou comentar não, vou tirar mesmo. Vou apagar. Isso aqui não precisa ficar aqui. E eu vou ter agora, dentro da minha variável cidades, as cidades que estão cadastradas lá no meu banco de dados. Antes de ir lá para View, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu faço para pegar o nome de cada cidade. Então, eu poderia fazer um for each para cada cidades as cidade, eu poderia dar um echo, opa, um echo cidade, nome. Cada campo da minha tabela lá no banco de dados, ele vai virar
um atributo do meu objeto, do meu modelo. Então, isso aqui é para acessar um método ou atributo, né? Orientação a objetos em PHP. Então, eu tenho um campo lá que chama nome. Então, eu mandar imprimir aqui o nome, ele vai exibir. Eu vou comentar essa última linha aqui para não chamar a view, só para ele parar a execução aqui nesse ponto onde ele imprime o nome das cidades. Vamos voltar lá no site nosso, mandar da refresh é aqui, Manaus e Porto Alegre. Então, ele está pegando mesmo os dados do banco de dados. Eu tenho certeza que está tudo ok. Então, eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês um pouco mais passo a passo. Vamos voltar aqui, não precisa disso, vamos apagar. Então, nós estamos passando essa lista de cidades para a view. Só que a gente vai ter que fazer uma modificação lá na view. Então, eu vou lá abrir a view, eu posso abrir aqui mais fácil, segurando o Ctrl, clicando, ele vai abrir lá para mim a view. Agora, aqui, para exibir o nome da cidade, eu tenho que colocar cidade, nome. Então, eu coloco aqui cidade nome, porque agora é um atributo do meu objeto. Então, eu tenho que colocar dessa forma. Salvei, vamos voltar lá no site, dar o refresh, aí ele apareceu aqui as cidades cadastradas no banco de dados. Se eu for lá e cadastrar mais uma, dar o refresh aqui, vai aparecer a outra. Façam testes aí para vocês verem que funciona do jeito esperado. Então, vamos continuar. Pessoal, isso aqui é muito importante vocês compreenderem. A convenção do Laravel para a gente utilizar nome de modelos, se a gente quiser utilizar as coisas que já são preparadas automaticamente pelo Laravel, é a gente colocar o modelo em singular e inglês, seguindo o padrão Pascal Case. O que é o padrão Pascal Case? Se o nome do meu modelo é formado por mais de uma palavra, cada palavra, tudo junto, a primeira letra de cada palavra, começando com letra maiúscula. Essa convenção ela é utilizada para fazer várias configurações automáticas no Laravel. Eu não sou obrigado a utilizar essas convenções. Eu posso fazer configuração tudo manualmente, colocar o nome dos meus modelos, o que eu quiser, essas coisas todas. A gente vai ver alguns casos disso. E também o Laravel espera que o nome da tabela que está associada ao meu modelo seja no plural em inglês, seguindo o padrão Snake Case. O que quer dizer o Snake Case? Se for mais de uma palavra, tem que ser tudo no minúsculo, e se for mais de uma palavra, separando com o underscore, o underline, que o pessoal chama. Ok? No nosso caso aqui, eu não precisei fazer as configurações manuais, porque o nome da tabela que a gente criou na aula passada chama cidades. Eu coloquei tudo em minúsculo e no plural. E o nome do modelo eu coloquei cidade, começando com letra maiúscula, o C, e no singular. É uma palavra em inglês? Não é. Mas quando o Laravel não sabe se é uma palavra em inglês, o que é que ele faz para determinar o plural? Ele joga um S no final. Então, nesse caso, quando a palavra é cidades e cidade, funciona em português também. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma tabela que chama imóveis. A gente vai ter um modelo que chama imóvel e o plural é imóveis. O Laravel não vai saber esse plural porque ele vai tentar jogar o S no final, só que em português não é o plural de imóvel, não é só jogar o S no final. Então não vai funcionar muito bem. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês, quando a gente chegar lá, a convenção de forma manual. Então,
para facilitar a vida, use sempre em inglês, porque mesmo quando o inglês, a palavra inglês no singular e o plural não é só jogar o S, se for uma palavra em inglês, o Laravel vai saber qual é o padrão correto da palavra em inglês no plural. Então, eu vou usar português nessas aulas para poder mostrar para vocês o caminho das pedras nessa parte. Mas não compensa a tanto de modificação manual que a gente vai ter que fazer por não seguir a convenção. É comum, pessoal, e é a forma que eu mais utilizo é primeiro criar o model e depois a migration, ou criar o model e criar o migration, o arquivo de migration, ao mesmo tempo que eu crio o model. Para isso, dentro daquele comando lá, make model, eu posso colocar um "-m" ou um "-" migration, que ele já cria o arquivo de migration automaticamente para mim. Cria aquela estrutura, né? Depois eu vou ter que ir lá e configurar os campos. Mas aquela estrutura que a gente aprendeu na aula passada, de precisar dar o PHP Artisan Make Migration, eu não vou precisar mais fazer isso se eu seguir essa forma aqui. Eu vou mostrar lá para vocês como é que funciona e qual a relação disso com as convenções que a gente discutiu agora. Então, se eu fosse criar um, um, um model chamado nota fiscal, PHP Artisan Make Model Nota Fiscal. E eu quero criar já a migration. Vou colocar o "-m", que é o que eu mais uso. Ele vai criar o arquivo de migration para mim. Então, ele criou aqui o model, nota fiscal, ok. E ele criou também a migration. Só que vocês vão ver uma coisa, abrir aqui a migration, que como é uma palavra em português, ele não conseguiu reproduzir o plural de forma correta. Então, ele colocou só um S no final, mas ele jogou para o snake case, nota fiscal, e jogou um S no final. Aí não ficou muito legal nesse caso. Ok? Mas quando a gente for utilizar em português, aí eu poderia vir aqui e colocar do jeito correto em português e mexer algumas outras configurações que eu vou mostrar para vocês. Mas ele sempre pega. Se você colocou aqui Pascal Case, ele vai gerar a migration com o nome da tabela, a versão Snake Case e em plural do nome do modelo. Se você está usando em inglês o nome dos seus modelos, ele vai criar certinho para você. Eu vou aqui apagar, porque aqui foi só para exemplificar para vocês. Eu não tenho nesse meu problema essa tabela nota fiscal. Correto? Pessoal, as próximas 3 configurações que eu vou exemplificar no código, vocês não precisam fazer no código do projeto de vocês, porque já está tudo seguindo o padrão do Laravel. O que eu vou mostrar aqui é só para exemplificar, caso não estivesse. Então, caso eu esteja usando um nome da tabela ou queira utilizar um nome de tabela fora do padrão que o Laravel espera, o que é que eu tenho que fazer? Aqui dentro do meu model, cadê model? App Model Cidade. Aqui dentro do meu model, eu teria que dizer, se eu não estou utilizando o que o Laravel espera, eu tenho que dizer qual é o nome da minha tabela. Então, eu colocaria protected, um atributo chamado table protected e uma variável chamada table. Aqui dentro eu colocaria o nome da tabela que eu estou utilizando. Por exemplo, o Laravel espera que a minha model cidade esteja conectada numa tabela
que é a versão Snake Case plural disso aqui. Então, ele vai jogar tudo minúsculo e um S no final. Cidades funciona, eu não precisaria modificar nesse caso. Mas se por acaso eu quero que minha tabela tenha outro nome, a tabela já existe, alguma coisa do tipo, e ela tem outro nome. Ela chama, por exemplo, tabela cidade. Então, aqui, para poder passar por cima do padrão do Laravel, eu teria que obrigatoriamente colocar esse atributo aqui dizendo o nome da tabela. Aí ele ia usar o nome da tabela quando fosse conectar lá no banco de dados para poder pegar os dados. Tem outra configuração também, que é se eu estou usando um nome de chave primária que não seja ID. O Laravel espere que na minha tabela no banco de dados, a chave primária se chame ID. Se você está usando um padrão diferente desse, aí você vai ter que informar obrigatoriamente lá no modelo como é a chave, o nome da chave primária. Então, vamos lá, fazer um exemplo. Nesse caso aqui, a gente está usando ID mesmo, mas como é que eu faria se eu fosse fazer diferente? É um protected também. Protected primary key. E aqui você diria qual é o nome da sua chave primária. Sei lá, tem muita gente que gosta de usar assim. E cidade ID, algo nesse estilo. Então, eu poderia dizer para o Laravel, olha, esse meu modelo, a tabela, a chave primária é cidade ID. E tem uma outra configuração também que se eu não estiver seguindo as convenções do Laravel, eu tenho que fazer, que é o timestamps. Se eu não quiser utilizar os timestamps que eu falei na aula anterior sobre migration, que é o created at e o updated at, se minha tabela não tiver, o Laravel sempre espera que tenha, mas se eu tirei lá na hora de criar a tabela, então eu sou obrigado a informar no meu modelo que eu não vou estar utilizando os timestamps. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aí eu tenho que colocar mais um atributo na minha classe aqui no meu modelo, public timestamps. Aí aqui no caso, se eu não for utilizar, eu coloco o false. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Meus alunos às vezes tiram do lá na hora de criar a migration, tiram timestamps e na hora do modelo esquecem de colocar que não está utilizando timestamps, aí vai usar e dá problema porque esqueceram disso. Então, preste atenção, se não for usar, coloque sempre em todos os seus modelos isso aqui como false. É obrigatório você informar caso não for utilizar. Então, a gente só começou a ver um pouquinho do Eloquent de modelo nessa aula de hoje. No decorrer da prática que a gente for desenvolvendo os sistemas, a gente vai ver várias outras coisas com o model interagindo com o banco de dados, ok? Então, obrigado. Por hoje é isso e até a próxima aula.